Olá a todos, tudo bem? Vamos de Bíblia hoje? Vamos de Palavra de Deus. Restaurei aqui o meu iPadzinho, gastar uma grana violenta com ele, mas vai valer a pena, que vai ajudar bastante aqui nos conteúdos. E hoje eu quero falar de um tema bastante polêmico e eu quero que você deixe o seu comentário, comente, compartilhe, fale. Para de ficar só vendo vídeo. Vê, curte, compartilha, comenta, critica se não concorda. Dislike não, que isso aí vai me atrapalhar e eu tô com um projeto até o final do ano. Mas vamos lá. Falar de Santa Ceia do Senhor, capítulo de número 11 do livro de 1 Coríntios, verso de número 23. A seguir vai dizer assim: Porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: Este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E assim vai. É um tema bastante complicado. Eu sempre fui um adepto, um camarada que sempre fui muito apaixonado pela Santa Ceia. Não tanto como a congregação cristã do Brasil, que faz uma vez só por ano, e é um ritual fora de série para eles. Eu tenho muita vontade de um dia lá, mas lá eles vão ficar querendo me beijar e me abraçar, e eu odeio beijos e abraços. Então, mas eu gosto muito da Santa Ceia. Mexe muito comigo aquela palavra, tal. E hoje foi um dia maravilhoso, né? Foi um dia sensacional, onde eu tive a oportunidade de ir lá na AD Alpha participar do corpo do sangue do Senhor. E hoje, né, como já disse, participei da Santa Ceia lá na AD Alpha e foi um culto maravilhoso, né? O pastor Jairinho não estava, né? Estava lá com o acampamento dos jovens, a pastora Cassiane, cantora, também não estava, mas eu não vou lá por causa deles, ainda que seja maravilhoso quando eles estão lá, né? E nada substitui o pastor da igreja, nada. Mas hoje estava o pastor Carlos Ribas. Eu nunca tinha assistido uma ministração dele e falar um negócio para vocês. O homem só faltou falar o meu RG, meu CPF, falar, porque foi muito certeiro o culto, muito. Eu me lembro que recentemente eu fui numa presbiteriana aqui em Jandira, uma igreja bem tradicional, bem antiga, e eu falei assim: Deus, fala comigo, para que eu caí nessa besteira? Falou, mas foi pesado o negócio, Deus pegou. E assim, eu sou ministro da palavra, eu sei quando Deus está falando comigo. Eu conheço o evangelho, eu conheço a palavra, pastorei já 4 vezes na minha vida. Né? Para muitos eu estou desviado, não estou. Não é porque eu estou indo para academia, não é porque deixei a barbinha crescer que eu estou desviado, não, gente. Graças a Deus eu estou bem não. Como disse o pastor hoje lá na pregação, se eu falar que eu estou bem, ele vê o vídeo, ele vai cornetar eu aqui. Mas bem não. Pelo contrário, estou muito mal. Mas desviado não. Porque eu tô pedindo a Deus uma direção, tô pedindo a Deus para firmar no ministério. E até isso ele falou, que tem gente que tá vindo aqui e tal, e tá procurando um lugar para ficar e precisa de... Eu falei, caramba, meu, esse homem me conhece de onde? Ele às vezes não conhece, né, gente? Mas Deus conhece. Enfim, mas eu quero falar da Santa Ceia do Senhor. Por muitas vezes eu fiquei debilitado espiritualmente, né? Eu tô no Evangelho há 22 anos. E por muitas vezes comecei no Evangelho no ano de 2000. E eu ficava nesse negócio, né? Não, eu tô em pecado, eu não vou tomar ceia. Eu tô em falha, eu não vou tomar ceia, assim como muita gente faz. E às vezes a pessoa, além de não tomar, nem na igreja ela vai. E é um erro gravíssimo, porque Jesus Cristo ele vai dizer que aquele que não come do meu corpo, esse não faz parte de mim. Ah, mas lá Paulo, na ministração dele, ele diz que aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para sua própria condenação, dando discernindo o corpo do Senhor, e desses aí há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Gente, entenda, jamais pega um texto isolado para contextualizar a palavra de Deus, interprete o texto, tá? Porque Jesus Cristo ele fala assim, que ele veio para os doentes, e aí? E se não tiver doente, ele vem para quem? Então você precisa estar dentro da igreja doente. Você precisa estar dentro da igreja em pecado. Porque os sãos não necessitam de médico e os não pecadores não necessitam de remissão de pecados. E entenda-se que João também diz que aquele diz que não tem pecado, diz que é mentiroso. E se você é mentiroso, em João 8,44 vai dizer que o teu pai é o diabo. O segredo do sucesso é fazer igual o filho pródigo fez. Levantou no meio do lama tal, e falou: olha, eu pequei contra você perante ti, não sou digno de ser chamado como teu filho e tal. Então pecou, vai lá, se arrepende, não peques mais.
Mas ficar longe do corpo de Senhor, ficar longe, isso jamais, não faça isso. Jesus Cristo diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aprendiz aqueles que são enviados. A igreja não tem sido mais acolhedora. E eu vou aqui levantar uma bandeira para esse ministério aí, a De Alfa e outras comunidades que têm se erguido, que têm se instituído, que têm aberto sua igreja para pecadoras, porque as igrejas mais tradicionais é para santo, as igrejas mais antigas é para santo, e igreja para santo chama-se céu, na terra é igreja para pecador. Ah, mas as igrejas têm aberto as portas, mas se não abrir, como é que alguém entra, pelo amor de Jesus Cristo? Tem que abrir mesmo. Ah, mas as pessoas acham que tem que vir como está, mas tem que permanecer, isso não é da sua conta. Porque tem muita gente camuflada dentro da igreja, tem muita gente que tem maior aparência de santo e não é. Eu conheço muitas que são assim. Então deixa a pessoa ela quieta, faz o teu culto, faz a tua vida com Deus e larga os outros. Né? Porque a Bíblia diz julgar o homem a si mesmo. Não está falando para você julgar ninguém, julgar a si mesmo. Tá? Então, gente, participar do corpo do sangue do Senhor em pecado é certo? Não. Então vá, chega lá. Ouve a voz de Deus, que você vai ouvir. Se arrependa, peça perdão e continua a vida. Ah, mas isso no outro dia eu pecar de novo. Peça perdão de novo. E vai pedindo perdão. Vai lá e lê o que diz lá no livro de Oséias. Qual foi a ordem de Deus para Oséias. Espera aí, gente, estou correndo no fogo, já volto. Peça perdão. Peça perdão. Quando Deus falou para Oséias, falou que vai lá e casa com uma das prostitutas de Israel. E há de ser que toda vez que ela pecar, adulterar contra ti, você vai lá e perdoa ela, porque assim também sou eu com o meu povo. Jesus Cristo, ele nos chama de adúlteros, lá no livro de Tiago. Então, gente, entenda-se que ficar longe da igreja não é solução para nada. Eu sei que a igreja é julgadora, eu sei que a igreja acha que é mais santa do que Cristo, eu sei que a igreja tem sido cada vez mais intolerante, eu sei disso. Eu estou na igreja há muito tempo, eu tenho 41 anos de idade, eu comecei para a igreja, eu tinha 18 para 19, e quando eu comecei para a igreja, eu vou contar no meu livro, tá, gente? Toda essa história aí, guarda aí, dia 2 de fevereiro tem o lançamento do meu livro, com toda a minha biografia, toda a minha história, eu vou abrir tudo. Se não tiver estômago, não leia meu livro, não veja minha biografia, porque eu também vou criar um canal para contar ela narrada, tá? Para quem não gosta muito de ler igual eu. Então, beleza? Então entenda-se o seguinte, que a santidade é um processo contínuo. O próprio livro de Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é porque lá em João diz, conhecereis a verdade vos libertará, que você já está livre, não. É uma libertação contínua. Jesus é uma fonte inesgotável que se renova a sua palavra a cada manhã. Então, todo dia você tem que estar buscando a Deus. Por que eu amo os meus domingos? Porque todo domingo agora eu tenho ido lá na De Alfa e na sequência eu vou lá na academia Smart ali próximo da igreja. A minha unidade fica ali próximo do Carrefour. Mas a que eu tenho ido é uma no, acho que é Shopping Flamingo, não sei. E eu tenho ido lá e tem feito muito bem isso pra mim, cara. Né? Tanto que o nome do meu canal era Cuidados com Corpo, Alma e Espírito. Agora não é mais, eu mudei porque é uma coisa que eu senti de mudar. E meu canal cresceu bastante depois que eu mudei. Tá? Então, vamos lá, gente. Entenda-se o seguinte. Anderson, mas você está fazendo uma apologia para a pessoa tomar santa sem pecado? Não. Preste atenção. Eu estou falando para você se arrepender do seu pecado. Mas, se você está com dificuldade de se arrepender, continua indo, continua ceando. E uma hora você vai se arrepender. Uma hora você vai mudar. Uma hora você vai ter uma posição diante disso. Isso é fato, isso acontece, gente. Isso é bíblico. Ah, mas a Bíblia diz que há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Beleza. Vai lá no livro de João ainda, capítulo de número 11. Você vai ver um amigo de Jesus Cristo, que o próprio Cristo diz, ei, nós vamos visitar Lázaro, Lázaro está dormindo. Tá, mas se está dormindo, então ele está bem. Depois abertamente vai dizer, ele está morto. Quando eles abordam as duas irmãs, ou das duas irmãs, Marta e Maria abordam aí, o que elas vão dizer? O que Jesus Cristo vai dizer para elas? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Jó está escrito que a árvore que ainda que esteja caída, não cessarão seus renovos. Então está doente? Vai atrás de Jesus. Está morto? Vai atrás de Jesus. Mas jamais deixe de participar do corpo e do sangue de Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que não participa do meu corpo, esse não tem parte comigo. É necessário que você esteja continuamente na casa de Deus. Deixa os críticos, deixa o fofoqueiro. Se o teu pastor não quer te dar mais paz do Senhor, se não quer te dar mais oportunidade, deixa ele para lá, é ele Deus. Mas vai, senta no último banco, do jeito que você estiver, como você estiver, mas não deixa de ir para a presença de Deus jamais. No livro de Ageu, capítulo de número 1, verso de número 5 e 7, vai dizer, aplicar os vossos corações, os vossos caminhos. No versículo de número 4 vai dizer, é tempo para vós ficarem em vossas casas estocadas, ou enfeitadas, ou adornadas, e a minha casa há de ficar deserta?
Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, se não me falha a memória, verso 25, vai dizer aqui que nós não devemos ser como os demais, que deixamos a casa do Senhor. Jamais podemos deixar o templo, a casa de Deus. No livro de Crônicas, capítulo de número 6, meu Deus, é tremendo esse texto. Salomão está consagrando o templo ao Senhor. E em um dos trechos da sua oração, ele vai dizer, Senhor, e acontecerá que todo aquele que te invocar neste lugar. Olha aí, ó. E ainda vai dizer, e acontecerá que todo aquele que estiver em cativo, estiver isolado, e te invocar, voltado para esse... Olha lá, por isso que Daniel orava com a janela voltada para Jerusalém, cada oração de Salomão. E ainda vai dizer o seguinte, né? E ainda vai dizer o seguinte, que há de ser, que o Senhor os ouvirá e abrirá as janelas do céu. Olha a resposta de Deus no capítulo de número 7. É Deus ouvindo e respondendo a oração de Salomão. Versículo de número 14 vai dizer, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter aos seus maus caminhos, e Deus ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas jamais. Eu comecei a falar do livro de Mateus capítulo 23, não me lembro, mas se não falei, eu vou falar agora. Falei sim, comecei sim. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apresenta que eles são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar com uma galinha junto aos seus pintos e vós não o quiseste? Ainda nesse texto, Jesus Cristo vai repreender os fariseus e vai dizer para eles, ei, vós sois como sepulcros caiados, que por fora são bonitos e formosos, por dentro estão cheios de mortos, que colocais julgos pesados nos homens, que nem vós conseguis carregá-los e nem deixa os outros também, e estão fechando os céus para os homens. Olha que tremendo. Aí Jesus Cristo vai dizer o seguinte para eles, ei, para o povo, né, na verdade, ouça o que eles fazem, o que eles falam, mas não pratique as suas obras. Então não fica se apegando em pastor que pecou, pastor que caiu, pastor é comedor de arroz e feijão, é peidador igual qualquer um, é arrotador igual qualquer um. Se apega em Cristo, foca em Cristo, olha para Cristo, que é o autor e consumador da tua fé, e é o único que morreu pelos teus pecados. Esse monte de barriga para fora do calção aí não serve para nada. Só serve para falar igual carioca lá em cima do altar, só serve para falar difícil, ninguém entende nada do que eles falam e ficar falando, eita glória, fala para quem está telado, só sabe falar isso. Mas olha para Cristo, que é autor e consumador da tua fé. Quando ele pegou pesado com os discípulos, se os discípulos quiserem ir embora, Pedro toma a palavra, mas para onde nós temos se só tu tem as palavras de vida eterna? Esses arrotadores não têm palavra de vida eterna. Muitos nem teologia têm, muitos não se preocupam, estão preocupados só com o teu dízimo, com o teu dinheiro, com a tua finança, mas se apega a Jesus. Anderson, mas você está falando bem ou está falando mal da igreja? Estou falando bem da igreja, estou falando maravilhosamente bem da igreja, eu amo a igreja, eu amo o templo do Senhor, eu amo estar congregado, eu amo estar ali com aquele povo. Mas infelizmente tem uns tranqueiros aí que é só pela misericórdia, fariseus. Mas não tem que ligar para eles, porque eles pregam, e pregam bem, e pregam bonito muitas vezes. Por quê? Não por eles, mas porque é Deus que é o que usa eles. Deus usa pecador, usa, ou como usa. Usa e usa muito, porque dom não tem nada a ver com salvação. Talento não tem nada a ver com salvação. São 9 dons espirituais, né? E todos esses dons aí, um deles é um da palavra, outro é da fé, outro é da cura, outro é da profecia, outro da revelação, de línguas, outro da ciência. Tá lá os dons lá. Se alguém quiser comentar, falar que é 7, aí fica o seu critério. O importante é você comentar, interage com nós aí. Mas, gente, não deixa de estar na presença de Deus. Não deixe de estar na presença do Senhor. Você está em pecado? Vá. Você está em falha? Vá. Está fazendo um monte de bobagem da tua vida? Está sentindo saudade da adolescência? Está sentindo saudade da fase menininha e está querendo fazer as bobagens que não pôde fazer? Porque muitas vezes casou cedo, porque foi obrigada, porque escutava toda hora na igreja, antes de se abrasar é melhor que se casa, aí foi lá e casou, pegou a primeira coisa que achou na frente aí, casou, e agora tá sentindo saudade, tá fazendo um monte de merda pelas costas do coitado, ou pelas costas da coitada, rapando a caneta de todo mundo, e todo mundo batendo na tua, te dando hashtag, nossa que santo, nossa que santa, nossa que certinho, nossa que certinha, como eu queria que meu filho fosse assim, como eu queria que minha filha fosse assim, mal sabem da tua vida dupla, mal sabem do hipócrita que você é, mal sabem, e é bom que nem saibam também. Que ninguém precisa saber, mas entenda o seguinte, um dia lá no tribunal de Deus, tudo isso vai estar exposto. A Bíblia diz, não há nada oculto, não há de se revelar. Mas a ideia aqui é dizer para você que na casa de Deus, você uma hora vai se achar.
Ah, não sou toda igreja igual. Conversa fiada, eu também acreditava nisso. Não são todos iguais, não. Ah, pastor é tudo igual. Conversa fiada, não são todos iguais, não. Crente é tudo igual. Não são todos iguais, não. Ah, então eu vou ficar pulando de galho em galho. Pule quantos galhos você for, até você se achar. Mas uma hora você vai se achar. Eu conheço muita gente que se afastou dos caminhos de Deus e não voltou mais com vergonha da igreja. Ei, meu amigo, não foi mais para aquela, vai para outra. Tem igreja para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é jeito. Faz igual eu estou fazendo. Eu tenho ido para várias igrejas aí que ninguém faz ideia de quem eu sou. É horrível, porque às vezes a gente vê os casais lá, a mulher abraçando o marido, abraçando o filho, e dá uma vontade de estar desse jeito, dá, lógico, eu não vou ser hipócrita aqui. Mas, cara, quem eu vou ver é Cristo, e eu vejo. Esses dias eu fui lá no Templo de Salomão lá, né, inclusive já faz tempo que eu não vou lá, preciso voltar lá novamente. E tinha um camarada que ele ficava lá o dia inteiro. O camarada tomou um pé na bunda da mulher, porque ele começou a ir pra igreja, e a mulher achou que ele tava santo demais. Aí começou a querer pegar uns caras mais modinhos, uns caras mais bombadinhos, uns caras mais bonitinhos, porque o dela já tava barrigudinho, o dela já tava velhinho, aí achou mais bonitinho. Aí o dela era muito santinho, aí trocou o santinho pelo bombadinho, pelo arrumadinho, que fala bonitinho, que é aconselhadorzinho, que tá cheio de aconselhadorzinho por aí. E aí o coitado ficou lá, desolado. Aí ele veio falar com o rei comigo. Aí eu fui lá, dei umas ideias, conversei e tal. Mas, você, meu amigo, você vai voltar pra sua mulher? Não vai. Mas larga ela pra lá, arruma outra. Mulher tem a torta e direito por aí. Se a pessoa não te valoriza, você vai fazer o quê? Você vai ficar se humilhando? Se for pra ser só uma hora, volta. Tem uma promessa linda que diz, eu sempre voltarei. É nisso que eu me pego. Sempre voltarei. O Together Forever vai estar lá, tá lá gravado. Eu finalizo aqui, gente, porque eu tô empolgando. Tchau! Beijão a todos. Não pare pra igreja não, viu? Seu desconvertido, sua desconvertida. Brincadeira, gente.